Amigos policiais e bombeiros militares, boa noite. São 22 horas e 30 minutos. Estamos aqui gravando a nossa revista eletrônica, mais uma. E aliás, eu já vou direto ao assunto porque o que nós temos que conversar aqui é muito sério. É muito sério, certo? Estava esses dias escalado nesse movimento, né, que está desencadeando em todo o Brasil. E ontem mesmo eu cheguei 2 horas da manhã na minha casa. E eu estava lá, bem naquela entrada do Itamaraty ali, onde o pessoal tentou invadir ali, quebraram tudo, eu estava bem ali. Certo? E ali me veio uma reflexão muito grande. E conversei com muitos companheiros no dia desses movimentos, fiquei 2 dias indo nesse movimento direto. E conversei muito com os companheiros, que eu estava lá de serviço, eu não estava a paisana, mas eu estava de serviço, né? E conversei com os companheiros a atual situação. E me fez refletir muito, porque todos eles estão pedindo para que nós voltemos a tomar uma atitude, né, para a gente mostrar para o governo a nossa indignação. E o momento, todos estão falando, para o momento é esse, e vamos fazer um movimento. E naquele momento que eu estava ali, recebendo aquelas pedradas, pauladas, garrafada d'água na cara, me veio na cabeça ali realmente o seguinte: quem está segurando a onda no Brasil todo desses movimentos são as polícias militares do Brasil. Se não fossem as polícias militares do Brasil, o nosso país estava em caos. Essa é a grande realidade, certo? É a grande realidade. Agora, o que me indigna, que eu estava indignado e raciocinando, é o seguinte: peraí, nós estamos aqui levando paulada, cusparada na cara, garrafa d'água no lombo, cone na cabeça, certo? Tudo quanto é coisa joga na gente, chama a gente de cachorro do governo, e nós estamos aqui defendendo o governo que nos trata verdadeiramente como o cachorro do governo. Então, a população não está errada, nós somos cachorro do governo e tratados como cachorro do governo pelo governo. Por quê? Porque não valoriza a nossa categoria. Engraçado, por que os policiais civis e os policiais federais não estão sendo convocados para estar lá no meio da baderna, lá paisano, para prender os arruaceiros? Por quê? Por que os professores e os médicos não estão sendo convocados para defender o patrimônio do governo, que são os prédios públicos? Por quê? Eu fiquei me perguntando isso. Porque o Fundo Constitucional, ele foi criado para custear a segurança pública, que foi uma troca naquela ocasião, e reconhecido pelo governo federal, que a polícia militar e o corpo de bombeiro militar, né, guardam os prédios públicos, as embaixadas, e prestam segurança aos embaixadores, às pessoas que vêm aqui de fora, diplomatas, e mais os parlamentares que aqui vivem. Por isso foi criado o Fundo Constitucional. Mas na hora de dar os aumentos, ganha professor e ganha médico, ganha todo mundo, menos a polícia militar. Não é verdade? Ou eu estou mentindo? Agora, na hora que o pau come, cadê eles? Só quer o Fundo Constitucional? Não, meu filho. Governador, pelo amor de Deus, bota essa polícia civil também na rua, bota lá no meio do movimento. Né? Se estivesse rapazando 100 policiais civis, e a Dilma, por que tu botou também 100 policiais federais? Na rapidinho detectava que são os baderneiros, juntaria 100 policiais em cima, prender esses caras e tira do meio. Não, mas se tem os PM para ser escuro, para levar paulada e pedrada, e o que é pior, leva paulada, pedrada, cusparada, leva tudo na cara, e se reagir, ainda tem gente filmando para processar o policial militar. É ou não é assim? Me diz. Pois é, rapaz. Mas isso vai ter um preço. Isso tem um preço agora. Porque seria muito fácil a polícia militar deixar todo mundo passar agora. Mostrar sua indignação. É ou não é verdade? Então, se o governo quer a nossa lealdade e a nossa luta em defesa do patrimônio público e manter a ordem do Estado, ele tem que valorizar o nosso serviço. Não é dar 15% de 3 vezes, não, igual fizeram, não. Eu não estava lá no movimento, no meio, porque eu estava escalado. E mesmo que não tivesse, eu não iria. Não estou aqui criticando os companheiros que já estavam com faixas, com cartazes. Eu acho que não é dessa forma que a gente vai ganhar. Mesmo porque, gente, vamos entender. A passeata é muito bonita, tudo é muito bonito, mas chegar ali não tem um foco, um objetivo.
e você olhar para o meio daquele povo simplesmente levantar faixa, você está correndo um risco. Aos companheiros que já estavam, tomem cuidado. A PM está jogando gás, está reagindo às provocações, e você está com faixa da PM levantar gás no meio da multidão, daqui a pouquinho aparece um maluco daquele e te lincha lá no meio do pessoal. Fica veado. Fica desesperado com a de eleição em 2014 e não pensa no que vai fazer. Nós estamos com um movimento, as associações estão reunidas, conversamos, já temos um movimento determinado e marcado, pré-marcado para o dia 4 de julho. Por quê, pá? Porque quarta-feira que vem tem um grande movimento que vem o Brasil todinho para cá. Manifestantes do país todos vão vir para cá. E aí o bicho vai pegar. E depois desse movimento de quarta-feira é o nosso, nós vamos recomeçar o nosso. Se o governo não nos receber, não chamar a gente para conversar e acertar nossa vida e cumprir as promessas que ele fez no ano passado para a gente, nós vamos voltar com o nosso movimento. E de uma forma diferente. Porque agora nós vamos fazer contato com as polícias militares do Brasil todo e falar para eles, mostrar para eles que nós também temos direito de fazer movimento. Nós temos direito, nós não podemos fazer greve, mas um movimento de indignação nós podemos. Correto? Então, companheiros, vamos ficar veaco aqui no blog. Pode ficar olhando e divulgue para os companheiros. Pô, eu vou deixar aqui agora para você, anote aí meu e-mail. ricardopato11@hotmail.com. Vou repetir. ricardopato11@hotmail.com. Se você está conosco e vai participar conosco do movimento, me mande um e-mail. Comece a mandar e-mail para mim, para eu saber verdadeiramente se a categoria está a favor ou contra. Se ela quer que a gente volte a lutar pelos nossos direitos, ou se a gente está todo mundo à vontade e conformado com o que está acontecendo e está muito bom do jeito que está. Porque eu não estou satisfeito não, nunca tive. Eu nunca tive. Eu estive no Badernasco no primeiro ano meu de polícia. Estou no último ano meu de polícia também. Porque eu estou com 30 anos, servi mais de 30 anos. E o ano que vem eu quero ir embora. Nunca imaginei que eu fosse voltar naquela praça para combater arruaceiros como nós vimos aqui. Porque uma questão são os estudantes que estão manifestando em causa justa que nós achamos, que eu defendo totalmente. E outra coisa são os arruaceiros que ficam provocando a polícia militar, jogando pau, jogando pedra, jogando fogos de artifício em cima da gente e a gente sem poder fazer nada. Olhando, porque se reagir, tá todo mundo te filmando e te processando depois. Certo? Então, nós não podemos deixar passar também essa oportunidade. E agora nós vamos ver se o governador vai reconhecer o nosso trabalho ou não. Porque seria muito bonito agora, né? A gente está em operação e deixar o pau comer no Brasil todo. Como é que ficaria esse país, hein? Como é que ficaria? Né? Então nós não vamos fazer um movimento junto com um deles. Tem nada a ver. Nosso movimento tem um foco, tem um objetivo e tem uma pauta a ser reivindicada. E nós vamos cobrar essa pauta. Tudo tem seu preço. Tudo tem seu preço. Certo? Não vamos aceitar ser chamado mais de cachorro do governo e sermos tratados como cachorro de governo. A não ser, companheiro, que você esteja muito satisfeito. E eu não estou satisfeito. Tem muita pendência para trás. Não sou contra. Não sou contra a realização de Copa de Confederação e Copa do Mundo. Sou contra pegar o dinheiro da Polícia Militar, do Fundo Constitucional, dos trabalhadores do Brasil e jogar naquele estádio que está superfaturado, todo mundo está falando e está vendo isso aí. Certo? Aí eu sou contra. Porque se ele tivesse jogado o dinheiro lá, tivesse dado um aumento digno para a gente, porque só de percas inflacionárias nós estamos acumulando 45%. 45%, não é brincadeira não, rapaz. Perdemos 45% no poder de compra nosso. E nós vamos ter que recuperar isso. Temos dinheiro para isso, para o Fundo Constitucional, aí deixa o pessoal morrer na fila dos hospitais, a educação um caos, e a segurança está aí, o pessoal tudinho vendo morte em cima de morte, dia após dia. E outra coisa que eu percebi lá, a fragilidade da Polícia Militar. Nós vamos para um confronto daquele ali com um cara com pau e pedra, e nós no peito e na raça, só com capacete na cabeça e uma tonfa na mão. Ah, rapaz, que absurdo! Que absurdo, ninguém aqui é super-homem não. Nós não somos feitos de ferro nem de aço. Somos pais de família. E a minha família tem que ser preservada, a minha vida tem que ser preservada, tem que estar em primeiro lugar. Porque se eu morrer, o governo não está nem aí para mim nem para minha família. É só um PM a mais que morreu. Só isso. Portanto, vamos refletir esse final de semana.
Vamos refletir. E dia 4 nós estamos fazendo o nosso movimento. Dia 4. Vai cair, se eu não me engano, numa terça ou quarta-feira. Certo? E nós vamos fazer panfleto, vamos fazer faixa, vamos fazer tudo. E eu vou dizer que o movimento vai ser esse. E você aguarde. Que eu conto com você, companheiro. Você que me encontrou lá. Você que está indignado, perdendo finais de semana. Igual eu. Esse cara aí, estava lá até agora também no quartel. Saí nesse instante do quartel fazendo escala. E companheiros estão escalados sábado e domingo para esse movimento. Não temos mais folga, não temos mais sossego. Certo? Estamos cansados, esgotados. Quando eu fui para o movimento em 86, eu tinha 20 anos de idade. Agora passaram 28 anos, eu estou 28 anos mais velho. Ficamos em pé naquela esplanada ali até de madrugada. Quem é que aguenta mais isso? Não temos efetivo, certo? O efetivo nosso é reduzido, o salário baixo, certo? E promessas e promessas e promessas e nada de cumprir. Queremos sim, não queremos que o governo venha dar engodo com reestruturação. Se ele quer nos ajudar, já falei e volto a repetir 300 mil vezes. Faça uma medida provisória, pegando-nos no que tem de bom na reestruturação nesse momento, para ajudar a alavancar nossa carreira e encaminhar para Dilma, para a presidente da República assinar. E aí o que sobrou, a gente encaminha o restante da reestruturação para o Congresso e aí vai para o embate com o pessoal lá com a PEC 300 e tudo, certo? Mas nós não vamos ficar mais quietos e inertes não. Não vamos. Se você é da mesma opinião que eu estou te convocando, estou te chamando. Vamos participar deste movimento. Já vai se organizando, divulgue nas redes sociais. Vamos botar nos nossos... o movimento lá não divulgou nas redes sociais, não deu certo? Não notaram? Nós temos blogs, os nossos blogs estão aqui para isso. As comunidades, né, e-mails, né, Facebook, tem tudo. Vamos colocar lá e vamos convocar o pessoal. Certo? Conto com você. Um grande abraço do seu amigo Ricardo Pato. Estou aqui para a gente cobrarmos aquilo que o governo prometeu e não cumpriu. Agora ele está vendo quem é que faz a segurança do Brasil. E essa segurança é feita única e exclusivamente pela Polícia Militar. Muito obrigado e boa noite.